E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui no vídeo aqui para explicar que eu tô onde eu tô gravando agora. Eu tô gravando aqui no notebook aqui. Eu coloquei um mouse e o teclado conectado aqui. Aí o caixinha de som aqui. Não vou colocar o webcam aqui não, porque já tá ocupado, só tem um aqui. Beleza? Aí eu vou fazer o vídeo aqui, fazer a live com a voz. Beleza? Mas só isso, segue esse canal aqui. Bater 50 inscritos, a gente vai ter live. Se ainda não bater, eu vou fazer live lá no outro lá. Beleza? Vou fazer o vídeo aqui, beleza? Tchau.